Pessoal, hoje a gente vai falar de um fundo que está tendo uma queda no momento que a gente grava aí na casa de 36%, o XPCM11. Antes de falarmos, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e a gente preparou um e-book a respeito de fundos imobiliários, só baixar aqui embaixo. Bom, Jacinto, você é o expert lá do Funds Explorer, o maior site do Brasil de fundos imobiliários, analista. Explica pra gente o que está acontecendo com o XPCM, por que está ocorrendo essa queda agora de 36%? É o seguinte, Thiago, a Petrobras notificou o fundo e, portanto, o fundo notificou o mercado via fato relevante que ela está rescindindo o contrato de locação. O problema é o seguinte, pessoal, a Petrobras é a única locatária do empreendimento. E é só um empreendimento, né? Só um imóvel, né? Perfeito, ou seja, é monoinquilino, né? E monoativo, ou seja, o fundo tem monoinquilino monoativo. Então, se a Petrobras sair, obviamente esse empreendimento vai ficar vazio, com as despesas correndo, ou seja, comendo o caixa do fundo, em especial condomínio e IPTU, em uma região que é muito difícil a alocação, em especial a região de Macaé, que é muito dependente do setor de óleo e gás. Então, a maior empresa do setor nacional está saindo de um edifício em uma cidade que basicamente vive desse setor, né, Thiago? Exatamente. Isso já aconteceu alguns anos atrás com o XTED, né? O XTED 11, que é um outro fundo, ele até tinha uma configuração um pouco diferente. Ele tinha dois imóveis, um aqui em São Paulo e outro também na mesma cidade, né, em Macaé, e já tinha saído a Petrobras também desse imóvel. E até hoje tem dificuldade de locar. É uma cidade que sofre bastante com estudo, né? A Petrobras é o maior empregador da região, é o maior empregador da cidade, e saindo é difícil de repor, certo? E ainda mais, nas mesmas condições, porque o aluguel estava lá R$120 o metro quadrado, que é um aluguel elevado, você concorda? Concordo, é um aluguel elevado para a região. Isso, na verdade, porque o contrato de locação, melhor dizendo, foi estabelecido muito tempo atrás, um tempo em que você tinha um boom imobiliário, então estava tudo em alta. Então o contrato de aluguel era um valor muito alto por metro quadrado. Esse fundo já tinha uma revisional programada para esse semestre. Então, nos próximos meses, por exemplo, se não tivesse acontecido essa notícia da rescisão da Petrobras, o fundo ia sofrer uma revisional de aluguel, muito provavelmente para baixo, o que impactaria na veia os dividendos. Jacinto, a gente estava aqui conversando enquanto a gente aguardava que o pessoal arrumar as câmeras. Se fosse um imóvel na Faria Lima e tivesse a mesma coisa, vamos supor o FVBI, que também é parte de um imóvel só, e tinha, apesar de hoje estar um pouquinho diferente, mas ainda tem uma certa concentração de inquilinos. Você acha que o destino da cota seria diferente? Se fosse em São Paulo? Se fosse na Faria Lima esse imóvel? Bem diferente. Por quê, Thiago? Localização. Localização ao cubo. Localização, localização, localização. O FVBI tem a melhor localização, sim, eu falo, mas é a melhor, está na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na altura do mercado financeiro, na altura do número 4.500, mais especificamente 4.440, com locatários basicamente do mercado financeiro. Se o imóvel estivesse nessa localização, o destino era a reação era totalmente diferente. Provavelmente ia cair um pouquinho, não ia ser um dia positivo, lógico. Exato. Mas provavelmente no dia seguinte que abrisse para locação novamente, iam ter novos inquilinos. Uma WeWork da vida chegaria alocando 30%, 40%, 50% do imóvel rapidamente, né? Existe hoje uma certa vacância equilibrada em AAA em São Paulo. É diferente de Macaé. Macaé é uma região dependente da Petrobras e a Petrobras saiu. Vai ser muito difícil de locar rapidamente isso, a exemplo do que acontece do XTED, que é um fundo que está com quantos por cento de vacância lá no imóvel de lá? 100% ainda? 100%. Pessoal, então, fica como lição, localização, localização, localização. Na hora que você for investir num imóvel, seja no fundo imobiliário, seja na pessoa física, se você for comprar um imóvel, pense nisso. Eu estou comprando uma localização que seja tão interessante que se o inquilino sair vai querer outro ocupar? Não me parece ser o caso do XPCM por conta da concentração, vamos dizer assim, econômica que existe na cidade. Né? Você tem o principal locatário da cidade saindo
e reduzindo a exposição lá. Então fica como lição. Como que você acha que vai ser o day after, depois que a Petrobras entregar as chaves? Olha, é o seguinte, a Petrobras vai entregar as chaves, né? O gestor e o administrador do fundo farão esforços para encontrar novos locatários. Obviamente não será uma tarefa fácil. Eu acredito que inclusive o XTED, né, e o XPCM, no caso, vão competir entre si. O valor da alocação vai cair, ou seja, o preço ofertado no mercado vai cair. E esses fundos, basicamente, Thiago, podem fazer aí um rouba-monte, ou seja, um vai roubar proposta de outros. Isso, então, assim, um verdadeiro leilão. Vai virar, provavelmente, tá? Não quer dizer que vai, mas pode virar um leilão sim. Isso provavelmente não são os únicos imóveis da cidade, né, que estão nessas condições. Então, quando você tem uma sobreoferta, os inquilinos entram numa briga de preço e não só baixam o preço de aluguel, como muitas vezes eles pagam as despesas de mudanças, o chamado allowance, né? Então, provavelmente vai ter alguma coisa assim. A gente já viu isso acontecer no Rio, né? O COC11, aconteceu algo parecido quando alugaram para TIM. Foi 2 anos de carência, certo? 2 anos sem taxa de aluguel e ainda pagaram a mudança. Olha só o que acontece num cenário assim. Você subsidia durante 2 anos e ainda tem que pagar para o camarada vir. Então, é uma situação que provavelmente a gente vai ver também aqui. Uma outra discussão que é paralela a essa, o que você acha de fundos monoativo? Eu vou falar depois a minha opinião. Olha, Thiago, sinceramente, eu não tenho nenhum problema com fundo monoativo. Tudo vai depender do contrato e da localização novamente. Porque é o seguinte, se está bem numa localização ótima, a depender obviamente do viés econômico da cidade, ou seja, ou onde todas as empresas querem estar, não tem problema. O locatário sai e você tem um giro de locatários, você tem locatários interessados. Outra coisa, qual é o contrato? Qual que é a dinâmica do contrato? É típico? É atípico? Tem garantia? Se for um contrato, por exemplo, típico e tiver uma garantia muito boa e tiver uma localização boa, para mim não tem problema, que você vai ter um tiro natural ali. Agora, se for, por exemplo, uma localização ruim por exemplo, não for atípico, que no caso do XP Macaé, você tem 2 contratos atípicos, só que são menores, no caso, provavelmente o imóvel pode sofrer, né? Porque é o seguinte, esses contratos atípicos são feitos justamente para segurar o locatário pela especificidade do ativo ou da localização. Um exemplo disso, pessoal, são os galpões logísticos. Grande parte deles, não a maioria, obviamente, são de contratos atípicos para segurar os inquilinos, Thiago. Eu concordo. Você não precisa descartar um fundo só porque ele é monoativo. Eu só tomaria um cuidado. Regula o tamanho da sua exposição naquele fundo. Existem fundos que têm 10 propriedades. Por exemplo? Né, um BC-Fund da vida. Existem fundos como o HGPO11 que tem, na média, uma propriedade melhor do que tem no BC-Fund. Exato. Só que eu acho que, se você for comparar o portfólio com o portfólio, na média o HGPO é melhor que o BRCR11. Acho que isso é meio que consenso. Só que se eu fosse ter apenas um, vamos supor assim, só posso ter 100% do meu portfólio num, provavelmente eu escolheria o BC-Fund porque daí tem 10 propriedades, né? Então, regula o tamanho. Esse fundo aqui é bom, o HGPO? Sim. Né? Não vamos nem entrar no mérito do valuation, se tá bom de comprar hoje ou não, mas as propriedades são boas. Mas ele é praticamente monoativo, ele tem 2 propriedades que são coladas uma na outra. Cara, reduz um pouco a exposição aqui, porque pode acontecer algo que nem aconteceu com o XPCM, um cliente importante sair e você ficar com um dividendo bastante comprometido. Na hora que você tem 10 monoativos de alta qualidade, exato, pô, aí vale a pena. Vamos supor, quais são monoativos de alta qualidade? O FVB que a gente falou, o HGPO, o OneF, de shopping, o Jardim Sul, o SHPH11 lá, o Higienópolis aqui. Por exemplo. Em Higienópolis. Existem muitos bons fundos que são monoativos, eu não tenho problema com isso. Porém, você tem que ajustar o tamanho da sua posição, sabendo que pode acontecer alguma coisa que impacte aquele imóvel especificamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria aqui fazer o convite para você seguir o Jacinto nas redes sociais, tá? Ele é bem ativo lá no Instagram e tem também aqui um canal no YouTube muito bom do Funds Explorer, que é o site que ele comanda.
Então tá bom, Thiago. Então é isso. Muito obrigado pelo convite, pelos seus esclarecimentos. Então, pessoal, fiquem atentos. Ouçam a dica do Thiago, diminua a exposição, né, nesse tipo de ativo, tá? E ótimos investimentos. Até o próximo vídeo. Pensando em iniciar a sua jornada em renda variável? Então sugiro que você conheça os fundos imobiliários, que possuem menos volatilidade que ações, ou seja, menos risco de você perder dinheiro no curto prazo. Baixe nosso e-book gratuito e descubra como podemos te ajudar a investir em fundos imobiliários a partir de R$ 3,50. Nesse e-book abordamos desde sua visão sobre as características gerais dos fundos imobiliários até pontos mais complexos, como indicadores e análise de risco. Clique abaixo e faça o download gratuito do e-book.